Olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação em Dev e Flutter. E hoje, então, a gente vai para a parte final do nosso aplicativo de cardápio mobile. Então, só dando uma geral nele aqui, a gente aprendeu aqui a trazer do servidor, né? Montar o grid aqui com as imagens, fazer os filtros aqui em cima, também com as categorias vindo do servidor, tá? Pego o meu produto. A gente estava aqui, enroscou na rolagem, resolvemos o problema da rolagem aqui dentro, fizemos o quadradinho aqui para colocar o que a gente quer aqui, ó. Então, eu vou pôr 2 copos com gelo, porque eu quero 2 Coca-Colas. Adicionei para o carrinho, veio o cara para o carrinho, abro o meu carrinho, está a Coca-Cola aqui no carrinho, abro, está o copo com gelo aqui dentro. Que a gente não tinha o carrinho até então, né? Mostro sempre o total do carrinho e a nossa aplicação, teoricamente é um front-end, ela morre no clicar aqui, ó, confirmar e enviar, que a gente vai chamar simplesmente um post, pegar a gente já tem os dados do carrinho todos modelados, tanto que ele já está passando de tela para tela, confirmar e enviar, eu pego esse JSON que já está até pronto, lá no Shared, pego esse JSON e dou um post para o servidor, aí o servidor vai lá processar. Se precisa, né, a gente vai informar o número da mesa, né, abre um pop-upzinho com o número da mesa. Se vai precisar abrir venda nova, se vai lançar o produto, se vai pôr a data e hora que o produto chegou no, na venda para tipo calcular o tempo médio de produção ali de um prato X, um prato mais difícil ou não. Aí é a quantidade de informações e de recursos que o seu retaguarda vai oferecer para o cliente. Tudo tem um preço, né? Eu quero só a comandinha para facilitar, é X. Ah, eu quero a comandinha para facilitar e um controle de estoque, é X mais Y. Quero a comandinha para facilitar o controle de estoque e o controle de matéria-prima. Porque eu sirvo pizza, eu quero saber como que está o meu estoque de queijo, de molho de tomate, de cebola, X mais Y mais W mais Z. Porque eu estou aumentando cada vez mais a complexidade do meu retaguarda quando fizer um prato. Tá? Ah, quero com um dashboard ali para mim controlar toda essa parte de tempo, de prazo, de otimizar garçom, de otimizar a cozinha, para mim fazer investimento em forno Y, forno X. Não sei. Cara, quanto mais coisa você quiser, mais caro vai ficar o seu aplicativo. É normal. Você está pedindo mais coisas, a gente vai te cobrar mais também, né? Não faz sentido, tá? Ah, então, o que nós temos a mais? Tá? Produto carrinho é a Model. Tá? A gente já tinha ela aqui, eu já tinha colocado alguns comentáriozinhos para a gente onde precisava colocar. Tá? A complementos por categoria. Aqui a gente estava chumbando zero, então agora eu só coloquei aqui para definir o default dela é zero, mas se vier uma quantidade, vem uma quantidade. Porque senão ele ficava sempre zero aqui, tá? Que a gente fez primeiro para testar. Aqui, quando o servidor estiver pronto, eu não deixei pronto porque não está pronto na API, tá? Mas o que eu vou incluir aqui vai ser uma carrinho service, que vai ter, ao invés de método com get aqui, vai ter um método com post. Que ele vai só mandar para o servidor. A gente não recebe de volta nada que venha de lá, tá? Porque a comanda não é salva aqui no nosso celular ou no tablet, se o cara estiver usando. Ela fica salva só lá no servidor, lá no caixa, o cara tem acesso a imprimir, a fazer o que ele quiser. Aqui na tela a gente não fez essa consulta ainda, tá? Esse app, tipo, não vai ter essa consulta. A home não mudou nada desde quando a gente criou ela. Detalhes, teve ali um ou outro ajustezinho. Continua aqui, ó, os íconezinhos a gente deixou aqui na detalhes sem defunção ainda,
A gente pode sumir com eles depois. A lista complemento. Esse cara teve as últimas alterações ontem também, né? Que a gente está lá adicionando quantidade, modelando e faz o item carrinho. Ele já, sempre que a gente vai popular esse carrinho inicial, é o que vai para o botão comprar, né? É adicionar ao carrinho ali. Então a gente sempre deixa o 1 aqui para aparecer aquela quantidade 1 embaixo, e aí conforme ele for acrescentando, a regra lá do botão comprar muda a quantidade. Por isso que está chumbado o 1 aqui, tá? Só para sempre ir como 1. Aqui os detalhezinhos, ó, para a gente não esquecer de fechar o ouvinte. Aqui a rolagem do detalhes, que é a rolagenzinha que deu trabalho para gente, né? Vou pegar um maior aqui do que Coca-Cola. Aqui, ó, esses têm texto maior. Então aqui já tem um texto maior, tem uma quantidade maior de itens, né? Então essa rolagenzinha deu um pouquinho de trabalho para gente. Tá? Por quê? Porque é aquela história, né? Um layout expandido, abre uma rolagem, aí faz a rolagem física, pega o always, aí depois aqui no list view eu tenho que abrir o shrink aqui, aí eu tenho que usar uma clamping aqui, uma scroll, aí eu vou buildar o meu list tile, que é os produtinhos aqui. Tá? Tenho adicionar aqui embaixo os botões que continuam na rolagem, então estão dentro aqui da Single Shield aqui, da Scroll View nossa. Então, essa aqui deu um pouquinho de trabalho para a gente encaixar o Lego, achar as pecinhas que encaixam no lugar certo. E é normal, tá? É normal a gente ter isso daí. O bacana é que a gente também viu que dentro de um list tile, o título não necessariamente precisa ser um texto. Ele pode ser uma coluna com um children de widget, quer dizer um monte de coisa aqui dentro. Do mesmo jeito, o subtítulo pode ser mais coisas do que um, tá? Como a gente tem o trailing aqui no final, que ao invés de simplesmente ser um botão, né? Que o trailing é a parte do fim aqui dele. A gente criou uma row e dentro dela a gente colocou os 3 botões que a gente queria, tá? Eu só preciso, né, me atentar aos tamanhos, né? Aqui eu deixei porque a gente não vai ter complemento comprido no nosso app. Mas se eu tivesse já gerando em texto aqui, eu tinha que já me preocupar em altura, largura e etc. Não pode ser muito pequeno, porque lembra que o cara vai usar o dedo para apertar isso daí. E não pode ser muito grande, senão não cabe o texto. Então, aí entra o UI e o UX planejando um negócio bonitinho e que tenha uma experiência de uso legal, tá? Aí, o carrinho em si. A gente tinha o botão limpar, deixa eu vir aqui para o carrinho. O botão limpar, ele limpa o carrinho, agora ele já apaga, tá? A informação que a gente tem, que não tinha. O body do nosso carrinho, ó, não faz nada assim de especial, simplesmente monta a tela. E aqui começa a montar a tela de um jeito bacana. Deixa eu ver se vai dar para vocês. Dá. Ó, eu tenho uma rolagem aqui dentro dos complementos. Eu tenho a rolagem do card, que são os produtos que eu tenho, e eu tenho a rolagem da tela inteira, da parte branca, tá? Caraca. E eu deixei só aqui fixo. Então, essa aqui, é por isso que eu perguntei se eu podia fazer sozinho, porque eu sei que eu ia ficar forçando a barra, e eu ia deixar vocês irritados, tá? Porque, assim, é chato, assim, fazer isso aqui. Então, na verdade, cada pedaço da tela aqui, ele é separado para ter a sua rolagem quase que individual. Só que aquela história do físico, se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, que eles não rolam, né? É só 2 containers, esses carinhas, aí eu rolo a tela toda, que é o container principal. Ele tá rolando esse expander aqui inteiro pra gente, tá? Que é esse brancão aí, ó. Agora eu exagerei, né? Aí, ó. Aí se eu vier em cada bloquinho ele tem o seu jeitinho. E o card que expande, né? Que eu acho muito bacana esse card que expande. Eu vou adicionar uma picanha aqui, ó.
Que agora, 8h37 da manhã, comer uma picanha com bacon e catupiry é o que há. Melhor do que ovo com bacon. Aí sim. Já veio dois aqui, ó. Está aqui a nossa picanha. Abro a picanha. Tá aqui os meus itens, ó. E na picanha, então ele tá, como que ele tá cobrando? Ó, uma vez R$19,90 é o preço da picanha, mais R$10, que são os acompanhamentos que a gente colocou aqui, que no caso aqui não são grátis. Copo com gelo é de graça, então não tem problema. Não subiu nada no preço. Aí eu venho aqui na picanha, ó, eu subo os dois itens, sem me preocupar com o restante da tela. Tá? Como que a gente fez isso? Começou no body. Tá? Começou com o Expanded Flex aqui. Tá? Desse cara veio o container de 85% da tela branco, com cantos arredondados. Já matamos que é esse cara aqui de trás. Né? Cantos arredondados, 85% da tela. Sobrou só o títulozinho dele aqui. No shield desse container, se eu fosse jogar tudo no body, eu estava enrolado. Porque o meu body eu criei como um stateless. Na teoria, o branco aqui não sofre alteração nunca, né? Não tem informação para atualizar dele aqui. Mas a lista atualiza, a lista eu posso mexer nela, né? A gente já ia ter mais dor de cabeça. Criamos aqui a lista carrinho. Aí essa é pequena, ó. 200 linhas só. Ó, um stateful, não recebe nada de ninguém esse cara. Tá? Lista carrinho string. Né? A gente com leite aqui, porque ela vai ser populada depois. E uma lista de carrinho, né? Uma lista de produto carrinho para gente. Aqui os totais, o Progress que é igual. Cara, esse aqui a gente está com ele igual desde o início da tela. Esse carinha é fantástico. Aí a gente tem aqui uma parse list, que a gente já até falou dela ontem. Ela vai lá na share de preference, pega a instância. Aí a gente está usando aqui ó, um contains key. Então, antes de eu sair tentando converter alguma coisa, eu vou lá no compartilhado ali do dispositivo e vejo se existe a chave carrinha de compras ainda. Se ela existir, aí sim eu faço um getString e faço o decode dela para virar uma lista de objeto. Se ela não existir, eu já não faço nada. Eu deixo isso aqui em branco. Vai ficar total do carrinho 0 e confirmar. Aí na regra do confirmar não confirma. Né? Porque não tem o que enviar. Então o botão fica sem ação. Tenho. Estou fazendo um for each aqui, ó, só para ver os complementos de cada produto. Para mim poder saber aqui embaixo ó, qual que é o total, né, já incluindo quantidade vezes preço e o total dos adicionais, que é a quantidade vezes preço de cada complemento também. No init state, na hora que abrir a tela, eu já mando fazer esse parse, que é para montar os dados, e aqui começa o nosso. Ó, sair de um container, no shield do container, vem uma scroll view, com aquela nossa história do bounce e do always, para rodar tudo. Então ele já está aqui, ó. Rodo tudo. Aí eu tenho uma list view, né? Uma column com uma list view, usando o shrink para mostrar e também já deixando a parte do bounce e do always. Aí ele vai montar para a gente aqui, ó, o lista carrinho, blá blá blá, faz o cálculo aqui do produto adicional do item na hora, que é para a gente poder somar, né? Saber quanto tem que somar aqui. E abro o Expansion Tile Card, que a gente importou ele, tá? Cadê o PubGet? PubSpec aqui, ó. Opa.
Ó, ele é uma bibliotequinha aqui, ó. A Expansion Tile Card, que a gente foi buscar lá no Dart, no Dart.dev, tá? Para fazer esse controle aqui, ó. Existem outros milhares ali de cards, tá? Esse aqui é o que esse cara aqui permitia que eu tivesse até botões aqui embaixo. Então, se eu quisesse editar, excluir, sei lá, inserir outros, sabe? Eu posso pôr botões aqui embaixo, não só texto. Por isso que eu usei esse cara, tá? Porque aqui eu posso ter vários botões em qualquer lugar que eu quiser dentro dele. Quer ver? Deixa eu abrir a tela dele aqui. Só que se eu não trocar o compartilhamento, não vai, né? Eu acho. Então, estou aqui no meu PubDev e vou procurar o Expansion. Ó, o que eu estou usando é esse. Mas a gente teria outros Expansion alguma coisa, ó. É tudo que vocês precisarem dar essa expandida no objeto, tá? E aqui o exemplo dele. Ó, ele permite um texto, um desenho, o que eu quiser aqui dentro, inclusive botões. E é o cara mais fácil de usar que tem, tá? Porque ele vai ter aqui, ó, até o próprio exemplo dele já funciona. É o título. Aqui ele usa uma chave, mas ela é mais se você precisa definir se o cara vai estar aberto ou fechado, né? Se você precisar de fazer algum comando com isso, se você for trabalhar normal, não precisa. O resto é igualzinho uma lista de texto, uma lista tile ali, tá? Tem o leading, que é o cara que fica para a esquerda, aí tem o título, subtítulo, e o children dele é os caras que fica dentro. Então, o que tiver aqui dentro desse array aqui de widgets é o conteúdo do card expansível. No caso dele aqui tem um monte de coisa, né? Card A, card B. E abre para gente o expansível. E ele tem um monte de opçãozinha que, assim, não é sempre que a gente usa, mas tem, né? Que é aquelas opções de mudar a cor quando você está aberto, deixar mudar a cor quando você for trabalhar aqui. Cadê o aqui, ó? Initial Elevation é porque ele está fechado. Então, qual que é a elevação do card normal quando ele abre fechado? Então, se eu botar aqui 15, exagera demais, também ele não vai, né? Ó, ó, deixei ele zerado. Aí vou voltar aqui por meu 5 e vou abrir e fechar ele de novo. Aqui ele depende de renderizar, tá? Eu coloquei. Aqui, ó, o padding inicial, que é essa distanciazinha de um card para o outro aqui, ó. É a distanciazinha, também a gente que vai configurar. Ele tem mais opções do que o card normal. Aqui na elevação, aqui já é depois de aberto, que é essa parte aqui, senão ele fica sem nada, tá? O radius, normal, a curvinha dele. O padding do conteúdo dentro dos cards. Título, ó, meu título é uma coluna, e eu já trabalho com ela, com os textos, aqui com os ifs, se tem adicional, se não tem adicional. O leading, que é o começo, tá aqui a imagem, ó. Se não tiver imagem, né, se o URL de imagem for vazia, ele vai pegar aquele assets do hamburguinho que a gente tem que a gente importou no primeiro dia.
Senão ele pega a URL da imagem de verdade mesmo e faz o download dela aqui na hora. Tá? A divisãozinha, ele passa o tracinho e vai chamar o conteúdo expandido. Aqui embaixo. O cara vem, verifica se tem complemento. Se não tem complemento nenhum, ele cria um objeto do complemento só para dizer que está sem complemento. Vamos colocar um cara sem complemento aqui. A Fanta. Sem complemento. Aí vem aqui, ó. Aí eu já estava numa list view, né? Eu estou num scroll view, dentro do scroll view. Então eu estou aqui no scroll view. Eu criei uma list view. Está aqui a list view. Independente do resto. Eu consegui isolar ela. Aí, dentro dessa minha lista, né, de títulos aqui, que já está com rolagem, eu estou colocando que vai ter o Expanded, que justamente é outra list view. E eu vou lá e faço ela rodar tanto o Bounce como o Always também, tá? E aqui é um list tile comum, que é o que a gente tinha ali, iguais os outros. Só que como eu estou jogando a lista na lista, na lista, na lista, na lista, na lista, e definindo essa rolagem física deles, a listinha aqui dentro gira também. Por que que eu faço a listinha girar aqui dentro? Não é comum, né? Porque vamos dizer assim, se você vende um... A não ser que, sei lá, monte o seu lanche e o cara escolha quantas carnes ele quer, se ele quer queijo, se ele quer picles, se ele quer tomate, se ele quer cebola, se ele quer ovo, se ele quer presunto, se ele quer, sei lá, que mais, bacon, catupiry, cheddar, e etc, etc. Pão, se é o pão brioche, pão com gergelim, pão não sei de que jeito, sem pão. Aí essa lista cresce demais, né? E, cara, eu tô limitado a uma tela, né? Por mais que eu tenha rolagens, etc, etc, eu posso expandir isso aqui, mas vai parar aqui embaixo. Não vai ter jeito. Eu vou ter que ou rolar a tela ou rolar os itens aqui dentro, que eu preciso conseguir ver, né? Então, se o cara tiver muito opcional no produto dele, corre o risco do Spencer aqui abrir muito, né? Ser muito maior do que a tela. E aí eu precisava rolar esse cara sozinho. E esse aqui que é fantástico, né? Esse aqui é o código perfeito, tá? Que desde a primeira tela nossa poderia ser até um objeto. Isso é um exemplo de duplicar código, tá? Que é o que a gente tentou evitar o curso inteiro. Esse cara a gente copiou e colou ele o aplicativo inteiro sem precisar fazer uma vírgula de mudança. Isso é fantástico pra gente. Ô, Giovanni, Oi. mas no caso, esse monte de scroll, será que não pode ficar ruim para o usuário? Então, aí a gente aqui tá fazendo a nossa graça, né? Né? Aí Eu acho entra, que aí entra a galera do UI e UX para ver como que eles chamam lá, a usabilidade, fluidez, é, blá, 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 né? A porque eu gente... acho que faria mais sentido a gente deixar só o expanded, né? E aí o scroll, só o scroll de fora. Então, se o usuário quiser, ele vai abrir um, aí depois ele fecha um, o expanded dele e abre o outro. Eu acho que faria mais sentido do Sim. que um monte de scroll. Esse aqui, ó, deixa eu só para morrer de certeza. Por que que esse cara tá aqui? Deixa eu adicionar aqui mais uma Fantaúva. Deixa eu adicionar um Guaraná Antártica também. E eu vou adicionar um suco de laranja.
Acho que já é o suficiente. Isso. Ó, eu preciso desse scroll. Esse aqui dentro, não. Mas o de fora eu preciso dele. Ah, não, sim, você deixa o scroll da extremidade, né? Tipo, de fora. O de dentro, eu acho que não faz sentido. Eu acho que poderia deixar ele abrir Você fala todo. esse aqui, né? Isso, esse mesmo. Se deixa ele abrir todo, aí o cara vai entender que. Porque o Expanded é justamente para isso, né? Ó, Para você Na, não ter que na ficar colocando um teoria, monte de. na teoria, se eu tirar esse cara aqui, ó, eu acho que ele para já. Ó, ele rola a tela, Ah, sim, é. ele não rola aqui dentro, tá? Boa. Esse aqui a É gente isso. esse a gente tira fácil. Esse é um problema fácil da gente resolver, tá? É que a gente está trabalhando aqui, a gente encheu de mimimi esse aqui. Mas esse aqui lembra que a gente está forçando a rolagem aqui, né? Uhum. Então eu só tiro daqui do builder, tá? Que é o do builderzinho que vai ter o conteúdo. Então o que que acontece? Essa list view, ela, ela acaba perdendo o comportamento de list view, porque ela está dentro de outra list view, né? E dentro de uma outra, de um outro componente rolável. Então ela acaba perdendo o efeito dela de list view. Ela é um dentro da list view, ela é um list tile dentro de uma list view que está dentro de um scroll que está dentro de um list também que é o list dos expansion aqui, ó. Ele já lista por natureza porque ele é uma list view dentro de uma scroll view. Se eu tirar esse, não rola por fora. Se eu tirar esse, não rola os cards. E se eu tirar aquele lá embaixo, não rola o conteúdo do card. Sacou? Uhum. Limpei. Na teoria ele limpou, mas está faltando. Ó, vou voltar à tela. Está faltando um pop ali. Ó, esse é o cara que não tem foto, né? Esse é o cara que está estourado aqui pra gente, ó. Esse é um que a gente precisaria um dia ver. Porque ele não tem nada. Ele é o cara que está arrebentadão. Igual estava arrebentado o suco de laranja, aqui, a Fanta laranja. E eu confesso para vocês, eu não mexi aqui. Então, é problema lá no banco de dados, tá? No cadastro. Tem alguma informação no cadastro que eu não coloquei. Algum nulo que não poderia ser nulo, eu acabei deixando lá. Porque a Fanta eu nem mexi lá no banco de dados, ela corrigiu. Ali não deve ser diferente, não. Poderia evitar esse clique? Poderia. Já que o carrinho está vazio, né? Mas aí é a nossa lição de casa. Beleza? Tranquilo para replicar esse aplicativo agora? 2 horas tá pronto. Eu também, eu acho, eu acho, Já está pronto, já. eu acho assim, eu penso dessa maneira também. Como vocês estão começando agora em desenvolver com Flutter, e vocês podem ter algumas dúvidas, né? Precisar consultar alguma coisa, eu acho que se começar umas 10 horas da manhã até as 4 da tarde, está entregue. Minha opinião. Não, é assim, é fácil programar em Flutter? Não é difícil. Não sei se vocês têm
essa mesma visão. Não é difícil. Mas também não vamos falar que é a coisa mais simples do mundo, porque não é. Cara, é programar, né? Não existe programar fácil. Programar fácil é quando a gente usava gerador de código. Vocês não são dessa época, né? De gerador de código, né? Não. Tipo assim, programar em Clipper era tão chato, tão chato, tão chato, que tinha um gerador de códigos em Clipper. Fala aí, Leandro. Levantou a mão? Levantei, era sobre o componente esse aí esse Expander, né? Se ele tem em Android esse componente. Nativo? É, tem não. Cara, nativo. Eu sei que você é que assim, o nativo que não tiver, você cria, né? É. Aí tem Você que vai dar lá e dá um jeito de fazer ele no braço. Eu não sei se tem uma lib para importar pro nativo, tá? Agora você me pegou. Eu nunca usei esse mas acho que container deve ter, direto no não. nativo. Eu sei que o React Native tem, e é igualzinho, cara. É idêntico do React Native e pro Flutter também. Mas nativo, agora você me apertou. Eu não sei, não. Acho que não deve ter, não. Vai ser só criando na É faca. porque o nativo ele vai depender muito do material, né? Isso. E quando ele depende 100% do material, você vai ter o card, e eu acho que você vai ter que, tipo assim, editar o componente do card, fazer uns override lá e colocar desde o botãozinho ali em cima. Mas dá para fazer, mas é trabalhoso, hein? É, tem que criar o componente. É trabalhoso. Porque componente carrossel também não tem. Tem algumas libs só. Que importa. Carrossel pro nativo, né? É. O carrossel pro nativo ele é feinho, né? Ele não tem os mesmos recursos que o carrossel para esses híbridos aqui, que os caras pegaram muitas ideias e juntaram, tá? Uhum. Eu usei uma vez um carrossel. Você coda nativo aí no dia a dia? Sim. Eu usei um carrossel que faz aquela bolinha para imagens. Ele é. Agora, deixa eu pegar aqui. Ah, embaixo ali Ele faz da todo imagem. aquele Uhum. controlezinho bonitinho. Deixa eu só ver se eu acho o, o nome desse cara para te falar. E no Div eles fizeram um componente. Assim, tem as bolinhas embaixo. Os Então a marcadores, gente, né? a gente meio que criou também esse cara, viu? A gente teve que criar o adaptador, criar todo esse carinha aí. Porque esse aqui o cara usa o GPS ainda. Depois que você tira a foto, a gente precisa estampar na imagem a data, a hora e a localização GPS que a foto foi tirada. É um aplicativo de inspeção para equipamento de segurança. Então ele é um pouquinho assim, para essa parte de foto, ele é um pouquinho chatinho, porque ele mexe com mais coisas. E precisou ser tudo criado na unha, cara. Eu achei ele um tutorial ali para criar um Expanded no Android O Android, nativo. né? É, você tem meio que criar, mas assim, cara, assim, eu curto assim, tirar essas fotos no Android, eu acho legal. Eu acho elas bacanas para mexer. Eu não vou achar aqui, mas é um código assim, não é tão gigante também não, tá? Se eu achar aqui, eu acho durante o dia e te mando. Ele faz um carrosselzinho ali bacaninha até para rodar, com um preview, tudo bonitinho. Aqui, ó, tem esse sitezinho aqui, ó. Eu não sei por que esse nome, né? Mas é um blog nerd, JFPB. Não sei por que eles chamam a gente de nerd, mas tudo bem. Cara, aqui são ideias, tá? De app. Então a gente já aprendeu a criar uns app mais complexos, ó. Aqui a gente tem algumas ideiazinhas, ó. Ideiazinhas para criar a calculadorinha. Aqui o login. Login bonitinho até, mas cleanzinho. Ó,
um desses de hamburguinho, de receitas, estilo diferente para a gente fazer, ó, bacana. Clean também, corzinha pastel. Ó, aplicativo para cafeteria, tudo com ideiazinha para a gente trabalhar. Negócio de... Esses daqui é o que mais acha de exemplo. Eu não sei por que esses negócios de Pokémon aqui. Um TikTok. Tem os exemplos prontos para te ir rodando? Ou é só as ideias? Cara, é para ter o exemplo todo. Eu lembro quando eu dei uma fuçada aqui, tinha ainda. Não eram esses apps, tá? Eles atualizaram já. Esse lance do Pokémon aí é por causa da API pública que eles têm lá, o pessoal usa. Então, todo mundo quer essa Aí API. todo mundo faz. Tem essa, tem da Marvel com heróis. Uma vez eu fui fazer um teste e o cara pediu que usasse essa API da Marvel para fazer um jogo, tipo um super trunfo com essa API da Marvel. Chatinha de usar. Legal. Sempre tem essas Ela tem coisinhas assim token, de card. Ó, receita de novo. Então, aqui são ideias, tá? É um pau de Covid. Ó, Legal. clone de WhatsApp. Tem um esquema também que eu tenho feito. O Figma, ele tem uma parte de temas, né? Tem também. Aí, o que que eu fiz, eu tenho feito? Eu vou nesse sistema, mandei o link aí, eu vou e pesquiso um app qualquer aí, sei lá, coloca ali comida, por exemplo, food, né? Aí vem um monte de ideias de food. Aí você, tipo, clona o space do que o cara fez pro seu, e aí ele já vem tudo, tipo assim, bonitinho, assim, espaçamento, essas cores, e aí você consegue fazer um aplicativo bem legalzinho até. Então, por exemplo, você pega isso daí, aí você, sei lá, procura aí. É que pra mim veio mais quando eu pesquisei app. Mas os caras, eles criam, tipo, uns testes deles aí, né? E aí ele coloca tudo, né? Tipo, ele cria um Figma. Então, por exemplo, música app, aí você clica nesse daí, por exemplo, Cadê o. você, Aqui, ó. Cadê o Rafa? Aí, Rafa, ó. aí tipo, você clica aqui em duplicate, aí ele vai adicionar no seu, né? E nisso você consegue, tipo, abrir e ainda pegar certinho como o cara fez, a cor, a fonte, e aí você consegue fazer uma replicação bem legal. E aqui, ó, já que nós estamos falando em Figma, se você logar bonitinho e você instalar o plugin do Dart do Figma, você manda exportar o layout para o Dart. Tem isso Aí aí. você não precisa codar uma linha desse layout. Mas aí também, né? Aí fica mais legal ainda, cara. Porque, assim, o que às vezes, né? Você vai sempre ter que pôr a mão na massa, tá? Nunca dá 100%. Por exemplo, aqui, ele vai jogar como imagens, né? Isso aqui. E, por exemplo, aqui, vamos imaginar que eu imagino que isso aqui seja um scroll de cachorrinhos, de bichinhos, né? Tenham mais Sim. cards para baixo. Então, assim, Aham. aí, essa parte da list view, do container, do bouncing, do não sei o que, você vai ter que fazer no braço. Mas pelo menos um layout grosso do negócio você já se livrou, né? Onde tem muito layout também interessante para ver naquele Dribble, né? Dribble. Tem o Pinterest, tem muita ideia, tá, de Flutter. Você coloca lá app Flutter, ideias. O Pinterest tem bastante coisa. Ah, tem um outro cara que tem muita, muita ideia. Assim, ideia bacana é pago, né? Mas pelo menos para você olhar a tela e ter uma ideia. Como chama aquele cara, velho? Não é o iCraft, é outro blog também, tá? Tem, o iCraft eu sei que tem, mas eu não sei se ele é tão grande como. Eu não vou lembrar agora o nome daquele cara. Fugiu.
Porque como ele é pago, eu não costumo ficar dentro desses caras pago. Porque eles cobram muito caro. O cara tinha um layout lá, o cara queria $99 de um layout. Pra gente é outra realidade. Pra eles, $99 pode ser legal. Mas pra gente dá 500, cara. Quer ver, ó? Eu posso compartilhar a tela aqui só para Pode, mostrar? pode, ó, parei aqui. Ó, quer ver? Olha esse aqui que da hora, mano. Porque às vezes você vê uns apps assim, tipo uns layouts bonitos e tal, só que você não sabe como o cara, como que pega as paradas. Então olha só esse app aqui completinho, meu. Ó, aí tu vem aqui, cadê? Ah, eu criei o negócio, né? Por exemplo, aqui, ó. Ó, então tu pega a imagem, você pega, mano, você pega tudo aqui, tá vendo? Deixa eu desbloquear esse cara aqui. E Ó, ó o botão. o legal é que aqui Ó. do seu lado direito, você consegue exportar ali você tem um botão exportar ali embaixo, ó. Você consegue escolher o formato que você pode exportar. É, então, olha aqui pra você ver a fonte que ele usou, Roboto, tá vendo? Então, assim, eu acho bem legal o Figma, esses carinhos aqui, esse carinha aqui, porque você consegue criar um aplicativo muito, tipo, praticamente produtivo, né? Não, ou melhor dizendo, produtivo, porque é um app bem, você vê que é um app bem profissional. E você sabe o que é bacana? Cara, a maioria dos UI e UX assim usam o Figma para fazer o Sim, protótipo do app. Então, Tem um jeito também de acostumando a pegar executar. esses dados daí, cara, você vai praticamente estar falando a mesma língua que essa galera. sim, aqui na Livela a gente usa 100% o Figma. Então, é um aprendizado. Inclusive, você até aprende a mexer e é um aprendizado interessante, porque quando você chega num cliente, numa empresa, os caras falam assim, ah, eu uso o Figma, você conhece? Você fala, pô, conheço. Tá ligado? Sim. E, tipo assim, é muito de boa usar o Figma, não tem Não, segredo. ele é bem gostoso, cara. E vou falar para você, com o plugin Aqui. do Dart aí do Flutter, pra gente que vai codar em Flutter, facilita mais ainda. Sim. Pra gente facilita mais ainda. Aqui. Porque o legal disso daí é que você cria um videozinho, né? Dá para você criar um. É, então. Assim, Pô, vou eu até não sei fazer isso criar, aqui. eu sou sincero, eu não sei fazer a animação aí. Mas eu sei que o pessoal de UI, de UX, eles conseguem criar o videozinho colocando os cliques, né? Eles fazem a animação dos cliques, tudo aí. Fazer o fluxo Nossa, todo. E para você prototipar isso daí até o cliente aprovar, é muito mais rápido o cara fazendo Figma do que a gente codando. sim, sim. E Eu aí, a vou hora até que deixar salvo isso aqui. eu achei bacana isso aí, cara. E a É, hora não, que então. chega na nossa mão, a hora que chega na nossa mão o layout, o cliente já aprovou, né? O nosso trabalho é reproduzir. Aí aqui, ó, aqui é Roboto Bold do tamanho 15. Por exemplo, o Roboto, o Figma, ele usa o Google, Material. Google Fonts. É, não, Google Fonts para as fontes. Aí Exato. E tu vem aqui no você Google consegue Fonts, configurar ele pro Material também, viu? Nossa, ele fica muito da hora, cara. vem aqui no Google Fonts, coloca aqui Roboto. É Roboto, né? Já é. Roboto. Não, Roboto é a. Eu Pronto, acho que é aí a você mais já tem. indicada. Roboto é a nova Arial. Lembra quando os caras recomendavam que você usasse Arial para texto que ela era mais fácil de ler? A Aham. Roboto é tipo a nova Arial. Os caras agora recomendam usar a Roboto. Aí o cara usou essa imagem aqui. Aí, pô, como é que eu vou usar? Onde que eu vou encontrar um icon desse aqui? Você vem aqui, ó. Vem aqui, pega, clica aqui. Aí você vem aqui na imagem, cadê? Export. Export. E Isso. exporta aqui e pronto, já era. Aí você já coloca no app. Então, aí você tá com ela PNG, né? Que é o padrão. Sim, Mas sim. dá para você exportar ela, acho que até SVG, você exporta como tiver ali. Web também, coisa assim. É, cara, é da WebP. hora. O Figma, ele é um WebP. carinha da hora também pra gente usar. Ah, é bom para o Figma é legal para isso, para layout. Porque, meu, assim, a gente tá fazendo no braço todos os nossos, né? Mas eu já tinha os layouts prontos, eu tinha os apps testados aqui comigo. É diferente do que realmente você pegar um cliente e ter que fazer o discovery do que o cliente quer. Sim. Aí você, cara, é assim, apanha. Não adianta. Pode falar o que você quiser. Você vai apanhar, porque o cara fica mudando a cor, fica mudando o espacinho disso. Meu,
não tem fim, parece as alterações, e para a gente é difícil encaixar o Lego ali e ficar dando Ctrl S e agradando o cara. Muito mais fácil. Tem um Adobe XD, se eu não me engano, que é esse é pago, né? Adobe XD é pago, e não é barato também. Mas, cara, ele é outro também que tem recurso pra caramba, até de exportar código aí. Ele é um baita cara, você entendeu? Pra gente trabalhar com ele. Então. Aí eu faço assim. Eu tô criando um appzinho lá em React Native pra estudar. Que eu peguei o layout do Figma, né? Porque, mano, eu falo assim, velho, eu vou criar do zero. Eu Não, quero. Não criar do dá, zero velho. é muito trabalhoso. Deixa eu É. só encerrar a nossa gravação da aula por hoje aqui. Só um minutinho, galera. Ah,